Muito bem, então prosseguindo aqui com o nosso curso de JavaScript, nós agora vamos aprender alguns conceitos que estão presentes em todas as linguagens de programação. Então sempre que você for estudar uma linguagem de programação comigo, você vai ter as mesmas aulas, né? Nós vamos aprender os conceitos de variáveis, vamos aprender as estruturas de controle, estruturas de repetição, os arrays. Então a gente vai sempre voltar para essa coisa porque isso é importante e está presente em toda a linguagem. Então toda linguagem de programação, teoricamente, é a mesma coisa. O que vai mudar é a sintaxe de cada uma, mas todas elas, você vai ter os mesmos princípios. Então vamos começar aqui conhecendo, né, a estrutura básica, que são as variáveis. Então o que vem a ser uma variável? Uma variável, no sentido de programação, é uma região previamente identificada que tem por finalidade armazenar informações, né, os dados de um programa temporariamente. Então uma variável armazena apenas um valor por vez, sendo considerado como valor o conteúdo de uma variável. Variáveis devem receber nomes para poder ser referenciadas e modificadas quando necessário. Então eu tenho aqui uma ilustração, né, que nós vamos trabalhar aqui e mostra exatamente esse conceito de variáveis. Ó. Então o que a gente pode considerar uma variável? Vamos imaginar uma variável como sendo aqui, ó, um armário. Veja que eu criei aqui um armário, né? E observa que nesse armário tem algumas portas. Tem uma porta chamada de booleano, uma porta chamada de inteiro, tem uma porta chamada de string, real, caractere e uma outra porta aqui. Então nós podemos dizer que esse armário, né, nós podemos considerar como sendo a memória do seu computador. Então uma variável, na verdade, é uma região da memória. E essa região da memória vai armazenar algum tipo de dado, alguma informação, né, dentro daquela memória, vai guardar aquela informação e na hora que você precisar daquela informação, você vai lá e traz essa informação para você. Essa informação que fica guardada nas variáveis, ela existe enquanto o programa estiver sendo executado. Depois que o programa deixa de ser executado, ela morre também. Tá? Por quê? Porque é temporária. Ela só funciona até o programa está sendo executado. Então, nessa memória, nós temos aqui, ela armazena tipos diferentes de dados. Por exemplo, se você tem um número, né, você pode armazenar esse número com um tipo especial chamado de inteiro. Se você tem uma informação com ponto flutuante, você pode guardar a informação no tipo real. Se você tem uma data, né, você pode armazenar essa informação no tipo data. E assim sucessivamente. Então, para cada tipo específico, para cada informação que você quer, você tem uma gaveta, entre aspas, que você pode utilizar. Essas gavetas a gente vai chamar de tipo de dados. E essa informação que é guardada a gente vai chamar de variável. A variável é uma letra, você vai dar um nome para aquela variável e você vai armazenar aquela informação. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui a informação, ó, e eu vou armazenar essa informação de acordo, certo, com o meu tipo de dado. Olha aí, certo? Então isso teoricamente ou simbolicamente é o conceito de variável. Então voltemos aqui para a nossa apresentação. Então veja bem, para você criar uma variável, né, existem algumas regras. Não é só chegar aí e ir colocando, não. Então, primeiramente, nunca se começa o nome de uma variável com números. Isso aqui é importante. Então, você não pode começar o nome da variável com números. A segunda regra diz que os nomes, eles devem começar por uma letra. Veja, não pode começar por número. Então, ele tem que começar por uma letra. Aí, depois que você começou pela letra, aí você pode usar uma sequência de letras, ou seja, de A até Z, números, ou o caractere do tipo sublinhado, o underscore. O underscore é o único caractere especial que pode ser utilizado para o nome de variáveis. Nenhum outro caractere pode ser utilizado. Se você fizer isso, vai dar erro no seu programa. Então, nome com caracteres maiúsculos ou minúsculos, eles são diferenciados. Isso porque o JavaScript ele é case sensitivo. Então, o JavaScript ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e letra minúscula. Se você escrever, por exemplo, uma variável nome, desse jeito aqui, com N maiúsculo e o resto minúsculo, e depois você escreve lá na frente uma outra variável, nome desse jeito aqui ou desse jeito aqui, ele vai considerar
essas três informações diferentes. Ou seja, para ele, cada uma dessa informação vai estar em um espaço de memória diferente. Então, você não vai poder utilizar essa variável. Isso porque ele faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Algumas linguagens de programação, como o Delphi, por exemplo, já não faz esse tipo de diferenciação. Então, não é permitido colocar caracteres de espaço em branco dentro de nomes de variáveis e constantes. Exemplo, se você tiver nome aluno, então você não deve usar esse tipo. Por quê? Porque se você observa que tem um espaço aqui, para você juntar, quando você tem isso aqui, você junta com o underscore. Não é permitido colocar acentos e caracteres especiais em nome de variáveis ou constantes. Exemplo aqui, eu tenho aqui um acento agudo e tenho também, né, um tracinho. Então, esse tracinho não é permitido para nome de variáveis. Ele é considerado um caractere especial. Então, isso aqui está errado. Nomeie sua variável de acordo com sua utilização. Isto facilitará a sua identificação por parte do programador. Então, pessoal, se você tem uma variável, né, e você vai armazenar o nome de alguém, então crie uma variável chamada nome. Se você vai armazenar a cidade, crie uma variável chamada cidade. Não tenta criar variável na qual você não pode identificar. Crie variáveis com nomes de acordo com aquilo que você vai utilizar, de acordo com aquilo para que ela serve, tá? Então, é assim que você tem que nomear suas variáveis. Lógico, isso não é regra, né? Você faz o padrão que você quiser. Mas é interessante, porque quando você vai programar, sempre tem isso em mente. Você não está programando só para você. Porque alguém, um dia, ou até mesmo você, vai precisar fazer manutenção daquele sistema. E se você trabalhar com o programa, você vai ver que com o tempo você esquece daquele código que você fez. Quando você vai olhar, se o código não tiver comentado, se o código não tiver as variáveis com os nomes correspondentes, você não vai demorar muito para entender o código que você mesmo fez. Então, pense sempre que você está fazendo um código para os outros, tá? Nunca para você. Aí você tem que ter essa mentalidade. Então, vamos ver aqui um exemplo de variável. Eu tenho aqui, variável 6 valor, tracinho valor, valor 6, valor total, média, valor 2 total e valor total. E valor total com traço. Então, dentre essas variáveis, né, quais delas estão corretas ou quais delas não estão corretas? Então, eu tenho essa variável 6 valor. Observa que essa variável começou com um número. Então, esse tipo de declaração aqui de variável está errada. Temos aqui uma outra variável. Observa que ela começou com underscore. Então, essa variável aqui está correta. Esse tipo de variável você pode utilizar. Esse aqui não, né? Valor 6, aqui sim, você pode utilizar. Por quê? Você só não pode começar com número, mas depois da primeira letra, você pode colocar número sem nenhum problema. Valor total, correto. Observa que aqui tem um espaço entre valor e total, e eu uni as duas palavras com um underscore. Aqui, observa que eu tenho um caractere especial, tenho um acento, então está errada. Aqui eu tenho valor, underscore 2, underscore total, correto também. Valor total, observa que aqui agora eu tenho um espaço, está errado. E aqui observa que eu tenho um traço, também está errado. Tá? Então, aqui, com isso aqui, você já deve ter em mente, né, como que você deve salvar uma variável. E isso não vale só para variável, isso vale para constante ou para qualquer identificador JavaScript. Então, declarando aqui as variáveis. Então, antes de usar uma variável em um programa JavaScript, você deve declará-la. As variáveis são declaradas com a palavra-chave var. Pessoal, se você está acostumado a trabalhar com PHP, né, no PHP você não precisa declarar uma variável, você simplesmente cria na hora que você vai precisar dela. Com o JavaScript, isso aí já não acontece. Então, você precisa declarar a variável explicitamente. Lógico, você não é obrigado a fazer isso, mas se você não trabalhar com não criar a variável explicitamente, essa variável você pode ter um problema lá na frente. Vamos já ver isso aqui. Então, vamos lá. Como é que você declara a variável? Var i, e aqui depois você vai colocar o tipo de dado. Var i, var soma, var nome, né, var endereço. Veja que todas elas nós colocamos a palavra reservada var. A palavra, quando você quer declarar uma variável, declare com a palavra var. Interessante, pessoal. De preferência, declare a sua variável no começo do programa. Se você está trabalhando com funções, declare a sua variável no começo da função. Tá? Porque fica mais fácil de identificar, né? No começo da função
geralmente, ou no começo do programa, geralmente é melhor de você colocar as suas variáveis. O PHP é um caso à parte, porque o PHP ele não tem, ele é um código muito aberto. Então ele trabalha variáveis de uma forma diferente e bem mais fácil de se trabalhar. Mas essa linguagem JavaScript e outras já não são assim. Então a gente tem que se adaptar com a linguagem. Então, em relação ao JavaScript, você precisa declarar. Bem, você pode declarar dessa forma, mas se você tiver variáveis do mesmo tipo de dado, você pode também declarar as variáveis com a mesma palavra-chave var. Aqui faltou um P bem aqui, né? Então, eu poderia juntar todas essas variáveis, ó, e juntar com apenas um var, ó, var e separando por vírgula, soma, nome e endereço, né? E aqui depois eu colocaria o tipo de dado. Então, e você pode também combinar as declarações de uma variável com sua inicialização. O que é isso? Você pode criar uma variável e já iniciar a sua variável. Ó. Inicia a variável i com o valor 1. Inicia a variável nome com o nome Jailton. Inicia a variável soma com o valor 0. Se você não especificar um valor inicial para uma variável com a instrução var, a variável é declarada, mas seu valor inicial é undefined, ou seja, indefinido, até seu código armazenar nele um valor. Então, você pode declarar uma variável desse jeito aqui, certo? Só que a sua variável, teoricamente, fica com lixo, né? Ela como variável, ela pega um espaço de memória. Se ela pegar um espaço de memória que tem algum lixo, ela vai jogar aquele valor para aquela variável. Porque você definiu uma variável, você reservou um espaço de memória, mas você não colocou nenhuma informação nela. Você não modificou o valor da sua variável, tá? E aí, até que você declare a sua variável novamente, ela vai ter aquele valor, beleza? Declarações repetidas e omitidas. Então, vamos ver aqui uma teoriazinha rápida. É válido e inofensivo declarar uma variável mais de uma vez com a instrução var. Se a declaração repetida tiver um inicializador, ele atua como se fosse simplesmente uma instrução de atribuição. Por exemplo, imaginemos que você criou uma variável, colocou lá var nome. E lá no meio do programa, você cria de novo a variável var nome. Se você criar var nome e atribuir um valor àquela variável nome, então ele vai entender que você está utilizando a variável anterior, só que atribuindo a ela um valor. Ele não vai criar a variável com o mesmo nome duas vezes. Ele cria apenas uma vez. E é lógico, não há necessidade de você fazer isso. Se você já trabalhou com a variável lá na frente, não tem por que você criar ela de novo. Mas você pode, só que não deve. Então, se você tentar ler o valor de uma variável não declarada, JavaScript gerará um erro. Então, você não pode ler um valor de uma variável que não foi declarada. Se atribuir o valor a uma variável que você não tiver declarado com var, o JavaScript vai declarar implicitamente essa variável como variáveis globais, mesmo que forem utilizadas dentro do escopo de uma função. Vamos já entender o que é variável global e o que é variável local daqui a pouco. Então, para impedir a criação de uma variável global, ou seja, o uso de uma variável global existente, quando se pretende criar uma variável local para a utilização dentro de uma única função, deve sempre utilizar a instrução var dentro do corpo das funções. Pessoal, regra aqui, ó. Sempre que você for criar uma variável em JavaScript, utilize a palavra reservada var. Tá? Por garantia, é melhor você fazer. Você precisa fazer? Não, mas é melhor que você faça. Então, é melhor utilizar var para todas as variáveis, sejam globais ou locais, é o que eu acabei de falar. Então, vamos ver aqui o escopo de uma variável. O escopo de uma variável é a região do programa na qual ela está definida. Tá? A variável ela pode ser global. O que é uma variável global? Uma variável global é aquela que tem um escopo global, ou seja, ela está definida em todo o código JavaScript. É aquela variável que você declara lá em cima e você pode utilizar ela em todo o seu código, né, sem nenhum problema. Essa é uma variável chamada global. E também temos a variável local. As variáveis locais declaradas dentro de funções, só estão definidas dentro do escopo da função e são chamadas de locais. Parâmetros de funções também contam como variáveis locais. Então, o que são variáveis locais? São aquelas variáveis em que o escopo dela só vai funcionar dentro daquela função. Então, se eu tiver, por exemplo, uma variável chamada nome no programa,
certo? E tiver uma variável nome dentro da função, aquela variável nome que eu criei lá só vai ter funcionalidade dentro daquela função. Quando aquela função deixar de existir, aquela variável também deixa de existir. Talvez você não esteja entendendo ainda, porque nós ainda não partimos para a prática, mas daqui a pouco você vai entender, tá bom? Então, resumindo tudo, as variáveis definidas fora de uma função sempre estão definidas para todas as funções dentro do script que estão na mesma página. Estas variáveis são referenciadas como variáveis globais. As variáveis que são definidas dentro da função também são globais, desde que não seja utilizada a instrução var na sua declaração. Se você quer declarar uma variável global, mesmo dentro da função, é só você não utilizar a palavra var. Mas eu volto a repetir, utilize sempre a palavra var, porque é melhor para você ter controle, né, do que você está fazendo. E até também porque, quando alguém for dar manutenção no seu programa, se alguém for dar manutenção, ele já pode visualizar e já saber, né? Você precisa ter um padrão de programação. E, como eu disse, até você mesmo. Com o tempo, gente, a gente esquece o código que a gente faz. Por isso que é sempre bom a gente comentar. Caso o usuário declare uma variável dentro de uma função através da instrução var, esta variável passa a ser apenas local, ou seja, são utilizadas apenas para aquela função onde foi declarada. Ok, pessoal? Então, esse aí foi o conceito de variável. Agora, nós vamos entender na prática como tudo isso aí funciona.